Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série 66 livros da Bíblia. E nesse vídeo nós iremos falar sobre o Evangelho de João. Se os outros evangelhos mostram o que Jesus fez e ensinou, o Evangelho de João vai mostrar quem Jesus é. Mais do que milagreiro, mestre, ele é o Deus encarnado, a luz do mundo, o caminho, a verdade e a vida. Hoje a gente vai descomplicar esse evangelho, que ele é profundo, poético, transformador, mais reflexivo e teológico. E primeiro vamos conhecer quem é que escreveu, né? O autor, ele é o apóstolo João, ele é irmão de Tiago, um dos 12 discípulos mais próximos de Jesus. João também ele escreveu a primeira epístola, a segunda e a terceira epístola de João e a revelação do Apocalipse. E João também ele era conhecido como o discípulo amado. E João, ele é testemunha ocular dos milagres, crucificação e ressurreição. João, ele não escreve como historiador, mas como alguém que viu a glória de Deus de perto e quer que também você veja também. E quando e para quem foi escrito? Bom, o Evangelho de João ele foi escrito entre o ano 85 e 95 depois de Cristo. O seu público eles eram cristãos e buscadores de todas as origens, porque o Evangelho de João ele tinha como foco universal, ou seja, ele queria mostrar ao mundo que Jesus era a luz do mundo. É por isso que ele está querendo dizer que João queria mostrar, trazer essa luz a todos. E que também João ele descreve décadas depois dos outros evangelhos por uma perspectiva mais madura, reflexiva e espiritual, né? E é um evangelho que para quem quer ir além da superfície e mergulhar na identidade divina de Jesus, né? A estrutura do evangelho de João, João organiza seu evangelho em torno de sinais e declarações de Jesus. A estrutura resumida, né, do Evangelho de João nos seus 21 capítulos, nós temos o prólogo, né, teológico, ou seja, que o verbo era Deus. Então, o verbo que está se referindo, nós entendemos que é a ação. Então, Jesus é a palavra, né, a palavra rema, a palavra revelada. Os sinais e ministério público, que são os 7 milagres, né, do capítulo 2 até o capítulo 12. Os ensinos íntimos e a oração sacerdotal pelos seus discípulos, do capítulo 13 até o capítulo 17. E sua paixão, morte e ressurreição, do capítulo 18 até o versículo 21. E os temas principais do seu Evangelho de João, o Evangelho de João ele tem uma missão clara: levar você a crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que essa fé te dê a vida eterna, né? Jesus é o verbo, ou seja, o logos, a ação, que é o Deus em forma humana. 7 eu sou, né? Declarações que mostram a identidade divina de Jesus. 7 sinais, milagres, provas que da autoridade de Cristo. ênfase na fé, amor, luz, verdade e vida. A obra do Espírito Santo como consolador e o chamado para uma fé pessoal e relacional com Cristo e não de maneira religiosa, né? E dentro também do Evangelho de João, né, nós vemos 7 declarações de Jesus dizendo eu sou de Jesus. Nós temos eu sou o pão da vida, como está em João 6,35. Eu sou a luz do mundo, como está em João 8,12. Eu sou a porta, João 10,9. Eu sou o bom pastor, João 10,11. Eu sou a ressurreição e a vida, João 11,25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14,6. E eu sou a videira verdadeira, João 15,1.
Essas frases, elas não são metáforas bonitas, elas são declarações divinas que ecoam o nome do Deus do Antigo Testamento, o Eu Sou. E os versículos chaves aqui do Evangelho de João, nós temos Evangelho de João capítulo 1, versículo 1, que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Evangelho de João 20, 31, esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham a vida eterna em seu nome. E como nós devemos aplicar hoje todas essas declarações de Jesus, toda essa base, essa estrutura? João, ele nos desafia a ir além da religião e conhecer pessoalmente o que Deus que se fez carne e habitou entre nós. A fé verdadeira, ela é relacional, não apenas intelectual. Jesus é o único caminho para a vida eterna. Conhecer a Jesus é conhecer o próprio coração de Deus. Devemos viver como filhos da luz, com amor e verdade. João nos convida a uma vida de intimidade com Deus, porque o foco de João não é só o que Jesus fez, mas é o que ele é e o que ele quer ser na sua vida. Então, saiba de uma coisa, se você busca respostas, direção, ou sente que precisa de algo maior, João te apresenta a única fonte de vida eterna. Jesus não é uma religião, mas é um relacionamento profundo com Deus, que por mais que os nossos olhos físicos a gente não consegue enxergar, mas que o nosso espírito testifica que nós somos filhos de Deus. E no próximo vídeo nós iremos estudar e ver o livro de Atos dos Apóstolos, que é a continuação natural do Evangelho de Lucas, onde a história da igreja começa e o Espírito Santo entra em cena com poder. E se esse vídeo te ajudou a entender melhor o Evangelho de João, deixe o seu like, comenta aqui embaixo o que mais te marcou e compartilha com quem precisa conhecer Jesus de verdade, não apenas de ouvir falar, não conhecer apenas mais uma religião, mas conhecer verdadeiramente o Jesus, o Deus que salva. Até o próximo capítulo da nossa jornada pela Bíblia Descomplicada.